Vamos começar neste momento com uma oração. Laíde conosco também. Boa noite, a paz, minha amada, tudo bem? Bom ter você aqui conosco. Vamos iniciar com uma oração de gratidão ao nosso Deus. Quero pedir que você baixe a sua cabeça. Pode baixar um pouquinho, por favor? Você baixa a sua cabeça e junto comigo faça uma oração de agradecimento a Deus. Deus amado e poderoso, nosso Pai querido, aquele que cuida de nós, nós te entronizamos, te adoramos, glorificamos o teu santo nome nesta noite. Estamos entrando na sua presença, ó Pai querido, e mais no início desta live te pedimos, ó Deus, toma a direção de tudo aquilo que falarmos aqui, que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, esteja conduzindo a minha vida, me capacitando, que o Senhor esteja falando através de mim, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, para aprendermos mais do Senhor, para nos alimentarmos da sua palavra, refletindo mais naquilo que o Senhor tem a falar conosco a cada dia, porque a palavra do Senhor é aquilo que nos alimenta, que alimenta o nosso espírito, e que o Espírito Santo fique à vontade no nosso meio para agir e operar dentro da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fabrício também, bem-vindo. Bom ter você aqui conosco, Fabrício. A Rosinha está pedindo oração pela nossa coordenadora Leia. Deixa eu já anotar aqui, que hoje o meu secretário está ali resolvendo outra coisa. Amém, graças a Deus. Vamos iniciar então mais essa escola bíblica. O nosso tema desta noite é desafios aos grupos de apoio da visitação. Na visitação, nós estamos falando já há várias lições sobre a importância de visitar, sobre o nosso papel como aquele que visita o enfermo, aquele que cuida do órfão, da viúva. E nessa noite nós vamos falar também desse grupo de apoio, desse apoio que a igreja pode ter e deve ter para com aquele que está enfermo, para com aqueles que são mais frágeis. E eu quero neste momento então refletir um pouco com você sobre isso, sobre alguns textos que estão já separados aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não saudei ainda. Terezinha Gianelli conosco também, a paz, minha querida, Deus abençoe, bom ter você conosco. E nós vamos então iniciar com o texto áureo de Isaías 1:17, que diz o seguinte: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Então, nós vamos falar um pouco hoje da nossa parcela de contribuição para com o órfão, a viúva, aquele que está mais fragilizado pela idade, pela condição de vida, condição social. E nós sabemos que a sociedade, ela trata de um modo diferente esse tipo de pessoa pela sua própria fragilidade. E nós vamos falar do nosso papel como igreja. Nós sabemos que, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos fazer diferença na vida das pessoas. Regina Giardini aqui conosco, que alegria ter você, minha amada. Saudade, viu? Há quanto tempo a gente não se vê. Nádia também conosco. Bom ter você aqui também, querida. Nossa parceira aí das nossas lives. Irmão José Antônio também, bem-vindo aqui conosco. Muito bom ter vocês conosco. Vamos iniciar então através de alguns textos que eu vou citar e nós vamos falando um pouco desses textos no decorrer da lição. A lição é um pouco longa e nós temos uma limitação aqui para não extrapolarmos muito no tempo. E eu quero citar para vocês um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 22. Êxodo 22, 22.
que diz o seguinte: não prejudiquem as viúvas nem os órfãos. Então aqui, essa palavra, eu quero citar ainda no texto, dentro desse texto de Êxodo 22, o Salmo que complementa ele, o Salmo 82:3, que diz o seguinte: garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e oprimidos. Então aqui, o texto de Êxodo, ele já diz para nós cuidarmos, para nós não prejudicarmos, para nós protegermos o órfão e a viúva. E esse texto do Salmo 82:3 diz que nós precisamos garantir justiça para o fraco, para o órfão, ou seja, para o fragilizado, para o órfão, para a viúva, para que os seus direitos sejam administrados, que eles possam usar dos seus direitos, que eles sejam protegidos pelos seus direitos. E aí ainda tem um texto de Mateus 2:17-18 que diz: então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Aqui nós vemos que Ramá, ou Ramote Gileade, né? É uma cidade ali da região que ficava a mais ou menos 2 horas de Jerusalém. E essa cidade foi marcada pela tragédia onde as crianças de 2 anos para baixo foram mortas. E isso gerou ali na cidade muito choro, muita dor, muito sofrimento, porque nenhum deles foi poupado. Foram todos mortos. E os pais se desesperaram, inclusive aqui, essa citação do texto de Raquel, e ali aquela terra foi instituída como a terra da tragédia, a terra da fragilidade. Mas no meio de toda essa tragédia, de toda essa fragilidade, nós vemos aqui a mão de Deus, porque surgiu ali a esperança com Jesus, que deu a sua vida em prol do mais frágil, do necessitado, daquele, principalmente daquele que estava fragilizado. Aquele povo que sofria a morte dos seus filhos, com uma idade ainda tão pequena, tão bebês ainda. Então a dor daquelas famílias, daqueles pais. E o importante é saber que em meio a toda essa dor veio a esperança no meio do povo, com a doação de Jesus pela sua própria vida, entregue por nós. E eu quero saudar também, bem-vinda Maria Neuza aqui conosco, Sueli também conosco, bom ter você aqui, viu, Su? Bem-vinda. Pastor Isaac também conosco, bem-vindo, pastor. Olha lá, pastor Samuel Targino, bom ter o pastor aqui conosco, nosso mentor, nosso grande amigo, companheiro de todas as horas. Muito bem-vindo aqui conosco, pastor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o cuidado nosso como igreja em relação a essas pessoas. E nós vamos iniciar falando da fragilidade humana, as situações que nos levam a nos fragilizarmos. Tem situações que às vezes elas são temporárias, que a gente passa por fases mais difíceis, como o desemprego, como uma doença curável, ou ainda um problema familiar. Então são situações passageiras que nós vivemos e que depois de um tempo elas passam. Tem momentos difíceis que todos nós vivemos, mas depois de um tempo eles passam, eles se vão. Mas existem aquelas que são duradouras, causadas por abandono, causadas por sentimento de solidão, por enfermidades. Então são situações que se estendem no decorrer da nossa vida e que nos abatem muito, que nos fragilizam muito. E essa situação de fragilidade que nos atinge muitas vezes é onde nós precisamos de um ombro amigo, nós buscamos um apoio, uma mão amiga, alguém para nos apoiar, para nos sustentar em oração, para nos dar a mão, para nos dar um abraço. Hoje nós não estamos podendo dar um abraço, mas existe outro tipo de apoio que a gente pode dar neste momento. E aqui a Bíblia cita, a Bíblia menciona aqui grupos de pessoas que são mais sensíveis
a esse tipo de momento que alguém está vivendo. São pessoas que são mais sensíveis às dificuldades que o outro vive e que conseguem identificar esse momento difícil, que conseguem identificar essa dor que o outro está vivendo por essa situação, essa dificuldade que o outro está vivendo para vencer tudo isso. Por quê? Porque há dificuldades que passam, há outras que perduram por muito tempo e que nos fragilizam muito. E existem, inclusive aqui, foi citado nesse texto pelo pastor Nélio Lazarotto, um pastor abençoado, um querido pastor, que foi quem escreveu essa lição. Ele cita também sobre as viúvas e os idosos, que devem ter família que lhes dedique cuidado, mas nem sempre isso é possível. E às vezes as famílias não dedicam o devido cuidado aos seus queridos, não dedicam o devido cuidado aos seus pais. E essa lição hoje me fez refletir muito sobre isso, porque nós vemos hoje a responsabilidade de cuidar dos pais. É de quem? É dos filhos. Por quê? Porque os pais, quando os filhos são pequenos, eles se doam totalmente pelos filhos. Eles se empenham em criar, em formar, em educar. Bem-vinda aqui conosco também a Deusa, minha amiga querida, Cristina também, ovelha da nossa igreja. Bem-vinda, minha amada. Então, os pais, eles se dedicam e se doam pelos filhos. Mas quando chega na velhice, nem todos os filhos se lembram de cuidar dos pais. E tem até uma frase que de vez em quando eu vejo lá no Facebook, que um pai cuida de 10 filhos, mas um filho, um pai cuida de 10 filhos, mas os filhos, nenhum desses 10 cuidam de um pai. Na realidade, é o empenho nosso, a preocupação nossa, é mais ou menos assim esse ditado. Alessandra também conosco, bem-vinda. Por quê? Porque os filhos crescem, casam, saem do ninho, mudam e vão viver a sua vida. E nem todos eles se lembram dos pais. Tem filhos que não têm tempo para visitar os pais, porque tempo nós precisamos fazer. Nós precisamos priorizar o carinho, a atenção e o cuidado com os idosos, com os nossos pais, especialmente. Nós estamos falando nessa lição com os mais frágeis, como a Bíblia mesmo fala. E o mundo moderno, ele percebeu outra classe de órfãos hoje. E não mais as crianças, aquelas que precisam crescer, mas os idosos. Outra classe que se formou hoje e que são os idosos que estão carentes de atenção. Não que lá atrás não tivéssemos idosos, mas a carência hoje é muito grande de atenção com as pessoas que já estão com a idade avançada. E uma situação cada vez mais relevante: os idosos estão órfãos de filhos vivos. Isso é muito triste, nós pensarmos nisso. Que quem tem cuidado dos idosos hoje são cuidadores. Amém pelos cuidadores, que são pessoas compromissadas e que são pessoas que também são assalariadas, é um trabalho, é uma profissão. Mas quem de fato tem a missão de cuidar dos idosos? São os seus filhos, que cuidou deles na infância, até que eles se casassem ou que chegassem na fase adulta, que tivesse a sua vida própria. Foram os pais que cuidaram deles. Então, existem hoje aqueles pais que são órfãos de filhos vivos. Muito triste isso, né? E graças a Deus ainda há bons samaritanos, ou seja, há grupos de pessoas no mundo que o Senhor usa para cuidar daqueles necessitados, daqueles que estão distantes dos familiares. E nessa lição nós vamos considerar especificamente 3 grupos que eu quero citar aqui que necessitam de apoio. O primeiro dele que eu quero falar são os enlutados. Enlutados. É quase um consenso que a perda por morte constitui a perda mais difícil de administrar. Ana Lúcia também, bem-vinda, minha amada, aqui conosco. Bom ter você aqui, viu? Então, assim, nós estamos falando agora do luto.
Então, os enlutados é uma situação difícil. Talvez todos nós que estejamos aqui hoje nessa live já perdeu seus queridos, pessoas da família, e sabe quanto é difícil lidar com a perda. Ah, mas você conhece a Jesus, você sabe que está com Jesus, mas a saudade é muito grande. A dor da perda é difícil trabalhar com ela. Bem-vinda, Angélica, conosco também, saudade. Claudete, ô minha amada, bem-vinda, viu, pastora Claudete? Bom ter você aqui conosco também. Então, há uma dificuldade de lidar com isso. Até porque nós sabemos que aquele que se foi não voltará mais. Então, aquilo que ficou incompleto não vai mais completar. Às vezes a gente ouve as pessoas falando nas redes sociais das perdas do final de ano que vai ser diferente. Edson Baldin também conosco. Bem-vindo, meu querido, filho da nossa amada irmã Neuza. Então, o que é que a gente fala? Quando nós falamos das perdas, nós lembramos com saudade das pessoas que se foram. E hoje, quantas pessoas perderam seus familiares, seus amigos, seus queridos no Covid ou por outro tipo de doença e que têm vivido esses momentos difíceis. Há hospitais que oferecem cuidados para as pessoas enlutadas, tratamentos com psicóloga, outros tipos de tratamento na área da saúde que possa apoiar e atender essas pessoas que sofreram e que estão sofrendo essas perdas, que estão enlutadas. E os familiares enlutados, eles manifestam dificuldade de enfrentar isso. Bem-vindo também conosco, pastor Valdir Biller. Muito bom tê-lo conosco, pastor. Bem-vindo. Então, os familiares se fragilizam de um jeito que é meio difícil você encontrar alguém dentro da família para apoiar ao outro. Pastor Valdir, lá de Cascavel, amém, glória a Deus. Muito bom tê-lo conosco. E o que é que a gente vê? Que a família não encontra muito apoio, porque ambos, ou melhor, todos ali estão fragilizados pela situação. Claro que uns mais, outros menos, uns conseguem lidar melhor com o luto, outros não. E há pessoas que se fragilizam de tal forma que não encontram forças para continuar a sua vida pessoal, a sua vida profissional e acabam às vezes precisando de ajuda médica, de medicamentos para conseguir ir aos poucos retomando a sua vida. Mas aqui nós falamos um pouco da elaboração desse luto, porque ela pode ser compreendida como um processo para diminuir o sofrimento das pessoas. Como é que nós lidamos com o luto? Por quê? Porque nós precisamos de apoio, como eu iniciei falando hoje, das pessoas que apoiam, que estão junto daqueles que estão passando por momentos de dor, como o órfão, como a viúva. Estou citando especificamente também agora aquele que está passando por luto. Então, nós precisamos ajudar essas pessoas para diminuir esse sofrimento, para que essas pessoas comecem a retomar as suas vidas. Por quê? Porque a lembrança daquele que se foi, é claro que deixa em nós uma saudade muito grande. Nós perdemos o nosso filho há 15 anos e, na realidade, fez agora em maio 16 anos. 16 anos. E há 16 anos a gente lida com isso. Nós tivemos, assim, momentos difíceis, muito mais difíceis, mas nós sabemos em Deus que Ele se encarrega de ir nos confortando, mas a saudade bate forte. No dia do aniversário, no dia do aniversário da morte, do aniversário de nascimento, quantos anos ele teria hoje, então tudo isso bate a saudade, bate forte. Não, quem já teve as suas perdas sabe bem como é isso. E o que é que acontece? Nós precisamos ter pessoas que nos ajudem a amenizar essa dor que vai ficando em nós. Tem pessoas aqui nessa live que passou comigo por esse momento e que nos ajudou muito, nos apoiou em oração, estava ali nos abraçando, junto de nós. E é isso que faz diferença na vida daquele que está passando pela perda. Há variações da intensidade e da duração desse tempo de perda, de luto.
Tem pessoas que passam e que 6 meses depois está inteira. Tem pessoas que ficam 1 ano, às vezes 2. Normalmente, por volta de 2 anos, a pessoa vence esse período mais difícil. Não quer dizer que esqueceu, mas que já está conseguindo retomar a sua vida. Pastora Saide também, lá de Manaus, bem-vinda conosco, querida. Pastor Antônio Cândido também conosco, bem-vindo. Glória a Deus. Então, há eventos de mortes que são superados com facilidade por alguns e, no entanto, com grande dificuldade por outros. Cada um tem as suas limitações. Há mortes que, por assim dizer, são mais naturais. Por exemplo, os filhos sepultando os pais. Então, você vai acompanhando os seus pais, a idade mais avançada. Eu me lembro que eu perdi a minha mãe com 51 anos. E eu me lembro que eu olhava para ela, eu me lembro de uma fase forte de 33 anos. Perdão. E eu olhava para ela e falava assim, minha mãe ainda é nova, ai que bom, ela não vai morrer já. Ela tem 33 anos. E eu ficava preocupada com a perda da minha mãe, como é que eu ia conviver com isso. Eu não conseguia imaginar como ia ser tudo isso. E assim, foi muito difícil, claro, nós casamos e como eu era filha única, ela não deixava a gente sair, nós acabamos que moramos numa casa muito grande, na fazenda onde eu nasci, morando lá, nós ficamos ali por uns anos e aí tive o primeiro filho. No segundo filho, no dia que nós pegamos o resultado do exame que deu positivo, nós estávamos viajando de férias. E aí, minha mãe e meu pai, meus pais iam ficar, íamos eu, meu esposo e o nosso filho, que já é falecido, que tinha quase 4 anos. E aí, para entregar, pegamos o resultado e fomos passar para ela o resultado e saímos para viajar. Falamos assim, olha, deu positivo e viajamos. E quando voltamos, ficamos uma semana, por volta de uma semana fora, e quando voltamos, ela tinha falecido. Nós voltamos a 2 horas antes do sepultamento. Então, assim, foi um choque. Eu estava grávida de 2 meses, foi um choque muito grande, porque eu ouvia das pessoas assim, lembre que você tem um filho aí, que você está gerando um filho no seu ventre, você não pode ficar nervosa assim. E eu dizia assim, eu não conhecia nem a Jesus ainda. Eu dizia assim, filhos, eu posso ter quantos eu quiser. E mãe, eu só tinha uma. E agora eu não tenho mais. Então, assim, foi algo que marcou, que impactou muito a minha vida, que causou muita dor. E aí a gravidez, o início da gravidez, e eu tentando retomar a minha vida, com um filho ainda pequeno. Então, assim, foi um momento muito difícil. Mas nada que o Senhor não nos ajude a vencer. Por quê? Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E Ele é aquele que cuida de nós de um modo especial. E existem, então, hoje, de um modo normal, os filhos sepultando os pais. No decorrer da idade, vai se avançando a idade, os anos de vida. Então, os filhos, esse é o trajeto normal da vida, os filhos sepultando aos pais. Mas o sepultamento pode acontecer de um modo diferente, como o nosso, que sepultamos ao nosso filho. Então, isso é algo que não é comum, é algo que não é a prática, é a rotina de vida de cada um de nós. Por quê? Na rotina de vida, os mais novos sepultam os mais velhos. E no nosso caso foi diferente. E isso é muito difícil, claro, muito mais difícil de superar. Não que não seja difícil perder os nossos pais, mas sepultar os nossos filhos é algo difícil de lidar. Quem já passou por isso pode imaginar, né? Saber, na realidade, o que eu estou falando. Isso, o sepultamento, quando ele é de uma pessoa querida que também se suicidou, isso também é algo que mexe muito. Então, há várias situações de luto que a gente vive. Situações essas que causam dores específicas diante daquilo que a pessoa está vivendo. Mas os crentes chamados por Deus para apoiar essas famílias enlutadas, pode ser inclusive um ministério dentro da igreja. Pessoas que se levantam ali com esse chamado
para estar junto, apoiando essas famílias. E não somente no culto fúnebre, não somente estar presente ali, porque ali parece que Miriam Teixeira, bem-vinda conosco também, minha querida. Ali parece que a gente não caiu a ficha ainda. Todo mundo junto, falando, conversando, às vezes sai até algumas risadas, as pessoas se revendo depois de muito tempo. Então ali é algo diferente. A ficha cai realmente quando todos vão para casa e você entra na sua casa. E você se depara com um cenário e aí a ficha começa a cair. E aí é que a dor bate forte. Então, existem essas pessoas que têm esse ministério. E não é simplesmente de estar num culto fúnebre como a gente vai, por conta de um compromisso que nós temos de apoiar um irmão. Mas não somente no sepultamento, mas também junto à família, orando por essa família, apoiando, aconselhando, ajudando essas pessoas no trato com o inventário, com documentos, ajudando essas pessoas a retomarem as suas vidas, o curso da vida. Por quê? Porque a cada momento ela vai lidar com essa situação de perda. Então, assim, agora é o momento, teve a perda, é o momento do sepultamento, do velório, do sepultamento, depois de cuidar de documentos e de retomar a vida, o curso da vida. Então, é tudo muito diferente, é tudo muito novo para essas pessoas. E esses queridos de dentro das igrejas que têm esse chamado são pessoas muito especiais, que apoiam em todos os momentos, que estão juntos, que têm o cuidado com os enlutados, porque isso é uma obra de compaixão. Não é outra coisa se não é amor, se não é compaixão. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, rir com os que riem, mas chorar com os que choram. E às vezes a gente está muito disponível para rir com os que riem, mas na hora do choro fala, olha, eu não tenho coragem. Eu passei muita dificuldade porque a minha família, a nossa família, de um modo geral, se distanciou de nós. Tanto na morte da minha mãe, quanto na morte do filho. Porque eles diziam assim, eu não consigo lidar com isso. Então eu prefiro nem te ver. Eu prefiro nem te visitar porque eu não tenho coragem. E aí fica uma situação difícil. Por quê? Porque quanto mais sozinho você fica neste momento, é claro que às vezes você não quer nem conversa. Mas alguém sentado do seu lado, alguém que pega na sua mão, alguém que te apoia ali. Não precisa nem falar, mas é a companhia. E essas pessoas fazem diferença. Por quê? Porque são servos do Senhor que agem de compaixão para com o outro. Então, o primeiro ponto que nós falamos foi do enlutado. Agora nós vamos falar do apoio aos idosos. É o segundo ponto. Eu quero citar o texto de Levítico 19:32, que diz: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Ainda tem mais um texto de 1 Timóteo 5:1 que diz: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos. Então aqui essa palavra, esses textos, eles falam na realidade do cuidado, da forma como nós vamos exortar, do cuidado com o idoso, do modo de falar com ele, de recebê-lo, de colocá-lo num ponto em que ele perceba onde é que ele precisa mudar ou melhorar, mas de uma forma amorosa, de uma forma calorosa, que ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta bem recebido, assim como os irmãos, assim como os mais jovens, que devem também ser tratados dessa forma, com carinho e atenção. E a Bíblia nos oferece um princípio equilibrado no tratamento a ser dispensado ao idoso. Por um lado, ele diz, honre os anciãos, quer dizer, honre os mais velhos, respeite a eles e exorte a eles como se fosse seu pai. Essa é a diferença. Neuza Valim também conosco, bem-vinda, querida. Wanda Duarte, bem-vinda também, amada. Então, nós devemos exortar os idosos como se fossem nossos pais, com todo respeito, com todo cuidado.
Isso faz toda a diferença. O verbo exortar significa convencer alguém por meio de palavras, persuadir. E no trato com os idosos, nós precisamos saber ouvir com equilíbrio, falar como eu falo a um pai. Pena que, infelizmente, nem todos respeitam os seus pais também, né? Mas eu preciso respeitar. A Bíblia diz que eu preciso honrar pai e mãe. Uma pessoa idosa é alguém que pode refletir e mudar de ideia. Então, nós precisamos ter todo um jeito de falar, de convencer. E o texto de Gênesis 18, 32, 33 também fala sobre isso. Infelizmente, na cultura ocidental, muito se perdeu desse comportamento por várias razões. Há algumas justificáveis, outras não, mas os idosos têm sido separados da família, os idosos têm sido separados do convívio social. As chamadas casas de repouso têm sido a solução encontrada por muitas famílias. E aí eu pergunto para você, o que é que a gente tem feito hoje que nós não estamos conseguindo cuidar dos nossos idosos? Será que antigamente as pessoas tinham mais tempo? Ou elas tinham mais compromisso com os idosos? Porque antigamente não existiam casas de repouso. Hoje existem muitas que cobram caríssimo. E as famílias hoje, muitas famílias, alegam que não tem tempo para cuidar dos seus pais, dos seus avós. E aí levam para casa de apoio, pagam uma taxa muitas vezes muito alta para que alguém cuide deles ali, medique, dê banho, dê alimentação, atendimento médico, e a família só é comunicada quando há alguma intercorrência e fazem visita periódica ali. Na maioria das vezes deve funcionar assim. Tem alguns que também não, nem a visita. Bem-vinda conosco também, Babi, minha amiga de infância, Vaneide. Saudade, viu? Beijo grande. Então, o que acontece? Esse comportamento, essa prática hoje tem sido muito comum. E muitas pessoas têm tratado os seus idosos colocando-os numa casa de apoio. Almira Aguinaldo aqui também conosco, bem-vindo, meu querido. Nessas situações, nessas instituições, ou nas casas das famílias onde vivem os idosos, ou onde ele está hoje na convivência ali com os seus familiares ou numa casa de apoio. Há um vasto campo de necessidades, ou seja, ele necessita de coisas que podem ser atendidas também por esse grupo, que são por esses grupos que têm esse ministério dentro das igrejas, que podem estar lá, que podem dar atenção. Então a igreja pode constituir ali um grupo de apoio, de pastoreio, que leva uma mensagem bíblica, que canta com eles, que toca. Eles gostam muito de cantar, eles gostam muito de dançar, eles se alegram muito com isso. Alguns que alimentam, daqueles que lavam os pés, que olham pela saúde deles, e aqueles que aconselham também. Então há um momento em que a gente pode contribuir, cada um no seu chamado, cada um no seu ministério, mas você pode dar a sua parcela de contribuição, estando numa família, o idoso, ou estando numa casa de apoio, o idoso. Se você tem esse chamado para cuidar, para dar atenção, é muito importante isso. Por quê? Porque na realidade é um chamado de compaixão, de amor pelo outro. Não havendo uma enfermidade grave, a necessidade do idoso é pequena, é simples. Você coloca ele numa cadeira, ou cadeira de rodas, ou numa cama. Então, assim, você lavou, cuidou, deu alimento, ele fica ali quietinho, você conversa com ele se alegra com a sua companhia. Há momentos que ele fica mais quieto. É muito comum o idoso ficar depressivo, principalmente muitos que estão em casa de apoio. É claro que não tem como, se as pessoas estão fora o dia todo, como é que um idoso vai ficar dentro de uma casa, junto da família, se a família toda fica fora?
Então também não tem como ele sobreviver ali na solidão, se ele depende de outra pessoa para cuidar, para preparar o alimento, para dar banho. Então não tem como também. Mas os idosos, existem muitos idosos tristes, deprimidos, por conta da solidão, da saudade da família, que faz toda a diferença na vida dessas pessoas. E aqueles que não têm enfermidades tão graves são pessoas que têm cuidados, requer menos cuidado, que é mais simples de dar atenção para ela. E elas gostam de ler a Bíblia, que você leia para ela, que você cante louvores para ela. Outras vezes elas só querem contar um pouco do seu passado. Às vezes eu sento aqui com meu pai, nós reformamos uns móveis aqui de casa faz muitos anos. E aí o que acontece? Nesse tempo todo que a gente estava ali sentado reformando os móveis, nós passamos Natal, Ano Novo, nós ficamos 2 meses, eu e ele, lixando ele, raspando. Quanto a gente conversou, a gente ria muito, às vezes eu estava tão cansada que eu não aguentava. Ele tinha 82, hoje ele tem 84. E aí eu olhava para ele e falava, ai meu Deus, vamos parar um pouco, pai? Ele falava, não, vamos terminar essa etapa, hoje nós temos que cumprir essa missão. Então assim, ele me motivava, ele me animava. E foi muito bom esse tempo que a gente teve junto, a gente conversou assuntos que a gente nunca tinha conversado. Foi muito bom. Então, esse tempo de estar junto é um tempo precioso demais, porque eles contam as suas histórias da infância. Às vezes eles contam uma história, meu pai até que não, porque ele tem uma mente muito boa, muito saudável ainda. E aí ele conta as suas histórias de quando ele era menino, do que ele fazia, do que ele aprontava, de fugir da escola. E a gente ri muito junto, mas eles têm essa necessidade de voltar, de trazer suas histórias. São muito importantes esses valores para eles, da família, da infância, do tempo em que eles tinham também as suas famílias formando. Então, eles querem essa atenção. A Babi está dizendo aqui que ela é Vaneide. Eu sei quem você é. Claro que eu sei, eu citei você aqui já, acabei de falar de você aqui, minha amiga de infância, lá da Venda do Salvador, que eu ficava com você lá, eu amava ficar lá. Um beijo grande, viu, minha querida? Então, esse tempo de estar junto é muito precioso. É um tempo de estender o braço, de ajudar, de conduzir para um tratamento. E nós precisamos, muitas vezes, entender essa necessidade dele. Às vezes, a necessidade de ir ao médico, ele precisa de um transporte, ele precisa de você para ajudá-lo, conduzi-lo até o médico, uma condução, o apoio mesmo. Há muitas maneiras de se apoiar e honrar o idoso. E agora nós vamos falar então do órfão. Nós falamos do enlutado, nós falamos do idoso e agora vamos falar do órfão. Nós estamos falando hoje do cuidado, da doação do nosso tempo para com os mais frágeis, ou seja, o órfão, a viúva, os enlutados. E vamos falar no ponto 3, o último ponto nosso, que é os enlutados. Precisa carregar o notebook. O notebook está descarregando. Então, vamos falar dos órfãos. Crianças e adolescentes, órfãos ou separados de suas famílias, são recolhidos aos abrigos. Um sistema judiciário voltado para o atendimento a crianças e adolescentes. E tem uma estrutura ali que presta serviço, que atende essas crianças que têm um grau de vulnerabilidade, às vezes menor, às vezes maior. E ali, pelo grau de que eles estão expostos, frágeis, vulneráveis, eles são acolhidos em determinados lugares. Esse procedimento se aplica desde o recém-nascido. Quando a justiça reconhece a falta de estrutura na família e o bebê nasce e a mãe não tem uma residência fixa, às vezes está nas ruas, então esse bebê também, lá na maternidade, já é encaminhado para um abrigo. Então, de acordo com a vulnerabilidade da criança, do jovem, do adolescente, ele é encaminhado para casas de apoio também, de cuidados, né? Boa parte das crianças e dos adolescentes acolhidos possuem famílias e a instituição busca reconstruir
este vínculo, permitindo visita de familiares quando autorizadas pela justiça. Bem-vinda também conosco, Fê. Saudade, viu? Bem, aqui nós vemos um ponto que para mim é muito importante. Essas pessoas que dão assistências, essas casas que dão estrutura, que prestam serviço ao órfão, que é adolescente, que é criança, que é recém-nascido, elas, na realidade, a maioria dessas crianças e dessas pessoas atendidas ali, crianças, adolescentes, elas têm família. Então, o que é que essas casas de apoio faz? Ela tem um empenho em reconstruir o vínculo dessas crianças com a sua família. Porque é insubstituível isso. É uma história de cada um. Cada um tem a sua história, tem os seus pais, estão afastados. Então, isso faz diferença na vida de cada um deles. E essas instituições, elas tendem a reconstruir, a retomar esse vínculo, a restaurar o relacionamento entre os pais, os filhos, os irmãos. Às vezes eles estão em locais diferentes, em casas diferentes, e são famílias que se separam ali, que se quebram ali, que se distanciam, e há essa necessidade, é importante demais a reconstituição, reconstruir este lar, tentar buscar a presença, a proximidade desses familiares. Assim como os idosos que estão numa casa de apoio, que têm necessidade de ver os familiares, porque às vezes parte da família vai, outros não. Então a diferença é muito grande quando chega alguém da família para visitar o idoso, quando chega alguém da família para visitar o órfão, para visitar a criança, o adolescente. Então o contato com a família faz total diferença. Ela se sente acolhida, amada, alguém está interessado nela, alguém saiu de lá de onde estava, da sua cidade, da sua casa, do seu trabalho, para ir até lá, para revê-la, para estar junto, para conversar, para ter um tempo de qualidade com ela. O menor de idade, ele pode permanecer num abrigo até 18 anos. E ali, nesse tempo que ele está ali, ele frequenta uma escola pública, ele é encaminhado ali por educadores para descobrir a área onde ele pode atuar, o seu potencial em determinada área. Então, o que acontece? O seu tempo de saída dali vai se aproximando e o abrigo, ele tem esse empenho de formar esse jovem. Porque com idade de 18 anos, ele vai precisar viver a vida dele fora. E ele precisa ser preparado, tanto profissionalmente, como a sua vida pessoal, o seu caráter formado, para que ele possa atuar junto à sociedade. E que esses valores que foram ali implantados nele, junto da casa de apoio, dos lugares onde ele foi acolhido, são valores que precisam permanecer na sua caminhada, a partir da sua maioridade. Então, eles são atendidos por educadores, por psicólogos, grupos de colaboradores. Um grupo que está ali para desenvolver a criança e o adolescente e dando a ele a possibilidade de ter um futuro promissor. Eu conheço pessoas que estiveram em orfanatos e que até hoje não conhecem os seus pais, e inclusive uma é muito minha amiga, uma pessoa que eu admiro demais, que tem um coração maravilhoso, que é uma pessoa generosa ao extremo, tem um amor pelo próximo, porque ela sabe da necessidade do outro, ela viveu isso na pele, ela teve carência de família, de pais, e ela é uma pessoa muito amorosa, dedicada, ela não mede sacrifício para ir até o outro, para comprar um medicamento, para dar um pedaço de pão, uma peça de roupa, é alguém assim muito especial. E para ver, não é porque ela esteve numa casa de apoio que ela é uma pessoa hoje, eu sou revoltada com o mundo porque eu passei por isso. Eu preciso decidir fazer a diferença. Se o Senhor levantou essa casa de apoio para me atender, eu vou me agarrar a isso e vou me preparar para vencer essas dificuldades e para ajudar a outros vencerem também. Então isso é muito importante. E eis uma porta aberta para a igreja caminhar no conselho do mestre, sendo sal e sendo luz. Então nós como igreja precisamos ter esse empenho
de ir em prol do necessitado, do órfão, da viúva, acolher, apoiar, fazer companhia a eles. E é importante demais esse tipo de tratamento, eles precisam disso. Cada um de nós precisa. Há momentos da nossa vida que nós vamos precisar. Talvez você não tenha precisado ainda, mas há momentos em que você vai passar por fases mais difíceis e que você precisa ser acolhida. Então hoje, que você tenha essa oportunidade, acolha o necessitado, acolha o órfão, a viúva. Há ainda aqueles que têm reforço escolar, que ajuda no desenvolvimento espiritual, no esporte, no lazer, no cuidado com a saúde, vestuário. E tudo isso já forma um amplo campo para o trabalho voluntário em amor, no temor de Cristo. É importante lembrarmos que Jesus, ele tem um empenho especial com cada vida. Cada um de nós tem um valor especial e único para o Senhor. Então, tudo aquilo que nós fazemos pelo outro, nós fazemos para o Senhor. Bem-vinda também conosco, pastor Ubiraci, e a Ubiraci também, nossa amada. Bom tê-los conosco. E é bom lembrarmos disso, que aquilo que nós fazemos pelo outro, para amenizar a dor do outro, para fortalecer o outro na fé, para que ele consiga se levantar, independente da perda de um querido, independente da idade, independente da condição que ele vive hoje numa casa de apoio ou num orfanato. Eu preciso lembrar que a palavra de Deus diz que eu devo ser sal e luz, eu devo fazer diferença na vida daquele que necessita de uma palavra, de um toque, de uma mão amiga, de um pedaço de pão, de uma oração, de um abraço. Cuida-se da terra, coloca-se água, a planta nasce e os cuidados continuam. É uma árvore de frutas e nos alegramos em ver que muitos vão a ela buscando o alimento. Como igreja, como pais, mães, professores, em conjunto ou individualmente, como avaliamos a atenção que dedicamos às crianças e adolescentes? É como plantar uma árvore de frutas? Como é que nós temos sido? Como é que tem sido o nosso trabalho? Como é que nós podemos avaliar a nossa doação em prol da criança e do adolescente? Será que nós temos frutificado? Será que nós temos plantado de fato no coração desses pequenos? Porque a Bíblia diz que delas é o reino dos céus. Como é que nós temos olhado, nós temos voltado, nós temos direcionado os nossos olhos para eles tão pequeninos e tão frágeis? As crianças e também os idosos, que hoje se encontram na fase de mais fragilidade por conta da idade. E para concluir, nós precisamos nos lembrar que é uma semente a ser plantada. E cada um de nós precisamos desse empenho, dessa dedicação, do amor de Deus nas nossas vidas. Não é aquele ditado que a gente ouve aí fora, ema, ema, cada um com seu problema. Nós precisamos amar como Jesus ama. É fácil? Para nós não. Por quê? Porque nós temos muitas falhas. O amor de Deus em nós precisa crescer a cada dia. Nós precisamos ser motivados por esse amor. É esse amor que nos sustenta, que nos alimenta, que nos levanta e que nos motiva a ser melhor. Eu preciso buscar ser melhor amanhã. Eu preciso buscar o dia de amanhã, eu preciso ser melhor. Não, ontem eu fiz isso, mas hoje eu entendi que está errado. E amanhã eu vou ser melhor ainda. A cada dia eu preciso fazer aquilo que alegra de fato o coração de Deus. Concluindo essa lição, as Escrituras Sagradas são pródigas, ou seja, são generosas nos textos que ordenam ao povo de Deus voltar-se para os grupos fragilizados da sociedade, servindo-os nas suas necessidades. Então, a palavra de Deus tem N textos citados aí para nos alertar a isso,
a estar atento à atenção que eu tenho disponibilizado aos fragilizados junto à sociedade. O Evangelho nos chama a servir. Jesus veio para servir e isso resultou em salvação. E para concluir ainda mais, o tema escolhido para esta lição nos convida a refletir mais profundamente no princípio da religião que o Pai aceita. Lembrando que o Evangelho nos chama a servir. Foi para isso que Jesus veio, para servir. E isso, na realidade, culminou com a sua própria entrega, da sua própria vida por nós, pela nossa salvação, pelos nossos pecados. E o que é mais importante ainda, nos lembrarmos que ele nos convida a refletir no princípio de religião que o Pai aceita e no exemplo do Senhor Jesus. E eu quero concluir citando para você 2 textos. O primeiro que está em Tiago 1, 27. Tiago 1, 27, que diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esse texto é muito forte. É algo para nós refletirmos mesmo. A religião pura, até porque nós precisamos lembrar das nossas práticas diante de Deus, porque o que vai salvar a cada um de nós não é a igreja que nós frequentamos, a decisão por tal religião, mas é a mudança transformadora de Jesus em nós, o amor dele transformador nas nossas vidas. E o que é melhor ainda para refletirmos sobre essa palavra de Tiago 1, 27, quando ele diz ainda que nós precisamos visitar o órfão e a viúva, e principalmente nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Será que o mundo hoje está corrupto? O que você pensa disso? Nós vivemos um momento onde o lixo tem dominado a vida de pessoas. Nós tivemos na semana passada as eleições. Quantas coisas nós vimos. Quanta tristeza no coração dá de assistir a tudo aquilo. A corrupção, as pessoas se corrompendo por dinheiro, as pessoas se vendendo por um valor insignificativo, entregando o seu voto por conta de um valor tão pequeno, e a colheita de tudo isso é que vai ser duro, é que vai ser doída. E o que é pior, as pessoas estão se corrompendo e se esfriando, o amor dos corações se esfriando. A palavra de Deus diz que no final dos tempos isso estaria acontecendo, mas nós vemos as pessoas hoje, cada um buscando os seus próprios deleites, aquilo que realmente te agrada, que te dá prazer, e focado nisso especificamente. Então esse texto de Tiago é um texto reflexivo, mais uma vez, para que nós possamos olhar pelos órfãos e pelas viúvas. Cuidado, para que o seu coração não se corrompa, para que você não seja comprado, porque o Senhor já pagou um preço muito alto pela sua vida, pela minha vida. E o último texto que eu quero citar para nós concluirmos hoje é essa escola bíblica, saudando bem-vinda também a nossa amada Isaura Linhares, lá de Manaus, conosco, pastora querida, serva de Deus. Eu quero citar o último texto que está lá em João 13:15. João 13:15, que diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. A palavra de Deus nos dizendo isso, que o Senhor é o nosso exemplo. É o que eu tenho dito nos púlpitos das igrejas. A sua referência de vida é o Mestre, é Jesus. Ele precisa ser o nosso referencial. Pedro Souza também conosco, bem-vindo, querido. Então, ele é o nosso referencial de vida. Foque nisso, porque às vezes nós começamos a olhar demais para as pessoas,
a idolatrar pessoas que estão à frente de ministérios, entendendo que elas estão 100% corretas, que as suas práticas são 100% corretas, e não somos. Não somos. Nenhum de nós é. Nós lutamos todo dia para que a vontade do Senhor prevaleça nas nossas vidas. Não podemos nos esquecer disso, que a nossa referência de vida é o nosso Mestre, é o nosso Jesus, é o Senhor das nossas vidas. É aquele que tem cuidado de nós e que tem nos ensinado a viver. E a própria palavra dele diz aqui que nós precisamos ser como ele, buscar fazer como ele. Ele mesmo dizendo, através do Evangelho de João, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Que você tenha como referência na sua vida Jesus. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum líder religioso, mas o Mestre Jesus. Olhe para ele, foque nele, porque ele nunca errou, ele nunca pecou, ele nunca falhou. Amém, meus queridos? Vamos encerrar agora com um pedido de oração, e eu quero agradecer a presença de vocês que estão conosco. Tem algumas solicitações aqui e eu vou só ler os nomes porque a nossa lista hoje está um pouco extensa, e as nossas orações, que você continue em oração pela Helena e Rafael, são duas crianças portadoras, em tratamento de câncer, crianças de 2 anos, Antônio, Silvia, também em tratamento de câncer, o Léo e a Lia também precisam de oração para o fortalecimento espiritual, Maria de Fátima também, Tereza também em tratamento de enfermidade, Rodrigo, que acabou de fazer a cirurgia cardíaca, está no processo de recuperação, graças a Deus, tudo bem também, Geralda, Nivaldo, Arlete, que também está com uma infecção e está hospitalizada há muito tempo, num processo lento de recuperação, com as pernas com infecção ainda, precisando de oração. Rogério também, Fernanda, Ricardo, Larissa, família precisando de oração. A Irma, que está hospitalizada também, uma idosa em tratamento, precisando de oração. Cristiane, também necessitando das nossas orações. Sueli, também em tratamento de câncer, já próxima de uma cirurgia, em nome de Jesus, muito em breve, para testemunhar também do milagre do Senhor, eu creio. Fausto também precisando de orações em tratamento de síndrome do pânico. Daniele fazendo tratamento, passando por uma cirurgia essa semana com tumor no cérebro. Eunice também, uma senhora de idade que vai retirar a bolsa essa semana de colostomia e precisa também das nossas orações. E a Leia, que é coordenadora, veio também hoje nesse grupo uma solicitação de um pedido de oração pela Leia, que precisa muito de oração. E do Covid que eu tenho hoje aqui na nossa lista, é a Neuza, que necessita de oração. A Neuza Valim também pediu oração pela Fátima. Fátima Fernandes, que também faz tratamento de câncer de pulmão. Amém. Vamos orar, meus queridos, e também por cada um de vocês que está conosco nesta noite. Quero pedir que você ore também, faça a sua oração. Baixe a sua cabeça agora, coloque diante de Deus. O Senhor sabe de cada um deles. Vamos orar. Deus poderoso, nós neste momento apresentamos a Ti, ó Pai querido, cada uma destas vidas aqui nesta live, cada nome citado aqui. Ó Deus, o Senhor conhece a história de vida de cada um, a dor que cada um tem vivido, um momento de ansiedade, de depressão, mas também um momento de lidar com as enfermidades, esse momento que muitas vezes tem roubado o sono, a alegria, a motivação de viver diante desse diagnóstico. Pai, nós te pedimos que o Senhor visite a cada um deles. Coloca, Senhor, a sua mão de poder, derramando a unção de cura sobre eles, restaurando vidas daqueles que estão abatidos, curando aqueles que estão enfermos. Pai, que a unção de cura seja sobre cada uma destas vidas, que o Senhor venha fortalecer. Ó Deus, que o Senhor venha dar, Senhor, a capacitação necessária
para passar por esse tempo de deserto, por esse tempo de tratamento, de procedimento cirúrgico, pós-cirúrgico, que a mão do Senhor esteja ali fortalecendo a cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, também sobre os familiares de cada um, porque os familiares também estão juntos, apoiando e também são afetados com esses diagnósticos. Em nome de Jesus, eu oro também por cada pessoa que está conosco nesta live, por cada família que está representada aqui nesta live, que a mão do Senhor alcance os lares de cada um, os casamentos, relacionamentos, os filhos, que a bênção do Senhor se estendam aos filhos e aos pais. Oro ainda especialmente pelos idosos, pelos órfãos, ó Deus amado, que o Senhor possa tomar a vida de cada um deles, pelos enlutados, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, alcançar as suas vidas neste momento, fortalecendo, renovando as forças de cada um. Em nome de Jesus, na autoridade do Senhor, eu abençoo a cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Eu agradeço mais uma vez você que esteve aqui conosco. Eu te convido na próxima quarta-feira, nós teremos uma live diferente, diferenciada. Estaremos com a presença de um médico aqui, urologista, Dr. João, um médico conceituado, oncologista, urologista. E nós teremos um horário diferenciado. Nós não estaremos às 19 horas, estaremos às 19h30. Às 19h30, esse médico urologista estará conosco nesta live, junto conosco, e você poderá tirar suas dúvidas, fazer as suas perguntas, esclarecer algumas situações que você tem, que você gostaria de saber, informações, e ele é uma pessoa muito capacitada, e é cirurgião oncológico e urologista. Conto com você na próxima quarta, às 19h30. E no domingo estaremos com o nosso culto presencial às 19 horas na Igreja Batista Filadélfia de Paulínia, mas no período da manhã, às 9 da manhã, na Igreja Batista Filadélfia de Americana. Em nome de Jesus. O Senhor abençoe você e a sua casa.